Boa noite. Estamos começando mais um Conexão Porto, falando das empresas que auxiliam o trabalhador, principalmente no aspecto de segurança deste que é o maior porto da América Latina. Estamos hoje aqui na Soldier. A Soldier, que é uma empresa que tem mais de 20 anos, e hoje temos o prazer de receber em nosso programa o comandante Vaz, é o responsável por essa empresa de 20 anos de serviços prestados na nossa cidade, na nossa região. Comandante, o que a gente pode falar ao nosso telespectador hoje? Quais são os avanços e as perspectivas e o que a Soldier proporcionou no sistema de segurança privada da nossa cidade e região? Boa noite a todos, obrigado pelo convite. O segmento da segurança privada, ele vem crescendo anualmente, né? A gente tem uma margem do ano passado para esse 2016 de 14% de aumento, né? Tanto na rotatividade de contratação e até a melhoria contínua da nossa prestação de serviço, né? A nossa empresa, ela tem uma raiz forte aqui na Baixada Santista, a nossa matriz é aqui, então todo o nosso suporte administrativo, operacionalmente, ele se localiza tudo aqui na cidade de Santos. Isso podendo dando uma melhoria para o nosso colaborador, que é ele que faz esse serviço, né, ter o retorno para o nosso segmento. Nós hoje contamos com a segurança em toda a área portuária, nós atuamos tanto na parte patrimonial, que é no interior dos terminais, quanto na parte dinâmica, que é o serviço de escolta armada, transportando os contêineres de um terminal para o outro e de um estado para o outro. E nesse segmento, a gente enxerga que, além de escola e praticamente uma universidade de segurança pública, vocês elaboram e capacitam e formam a segurança armada, patrimonial e a própria vigilância de escolta, que cada um, logicamente, tem a didática e o sistema de trabalho e de carga horária. É muito importante, não é, comandante, você começar na linha de formação até a apresentação do próprio serviço como um todo. Isso facilita na escolha dos seus componentes, na capacitação dos seus profissionais, que são várias matizes, são vários segmentos. Você tem desde a vigilância particular ou até, no nosso linguajar mais simples, ao guarda-costa. Ainda existe essa atividade do guarda-costa? Existe, é um dos segmentos da segurança privada, né? Hoje, a maior deficiência que nós temos na região é a segurança. Então, hoje, os clientes, além de procurarem qualidade, conforto, eles querem ter a segurança. E hoje, a Soldier, ela conta com a formação desde a raiz do segurança, né? Nós contamos com um centro de treinamento próprio, que é a Escola Falcão, e que nós formamos essa segurança, né? Toda essa atividade ela é controlada pela Polícia Federal, né? Num curso de formação com 200 horas, que é a carga complementar da formação do vigilante. Lá ele conta com treinamento desde direitos humanos, legislação aplicada, primeiros socorros, combate a incêndio, o manuseio do armamento, o qual ele vai trabalhar e ser empregado na área portuária, defesa pessoal, UPF. Então ele sai com um know-how de conhecimento que ele consegue ter uma diversidade no posto. Além de a segurança para o cliente, ele consegue ter um bom tratamento para uma boa recepção, consegue abordar, consegue identificar alguns possíveis delitos e trabalhando com o nosso foco, que é sempre a prevenção. O segurança hoje, na formação dele, durante o dia, na parte diurna, ele vai demorar um tempo de 1 mês e meio para ter essa formação. A gente diz que é o básico do vigilante. São quantas horas? 200 horas? 200 horas. À noite, como é uma matéria única por dia, então ele se estende durante uns 3 meses. Tá? Ele se formando vigilante, a gente diz que é o básico. Ele já está pronto e apto para atuar nas empresas de segurança, na atividade de segurança patrimonial. E ele vai ter a possibilidade de fazer as suas extensões, que são elas: transporte de valores, escolta armada, o VSPP, que é o segurança pessoal, como você disse, né, o guarda-costa, e o grandes eventos, que é uma das novas atividades que veio para essas atividades que nós temos atualmente, que foi a Copa do Mundo e agora as Olimpíadas. E a nossa atividade, o nosso diferencial, que nós já conseguimos formá-los da forma que o cliente já quer. Então, além de ter aquela preparação do RH, que é contratar, analisar o perfil, nós já conseguimos moldar ele na formação dele, já visando o futuro cliente.
Durante a permanência dele dentro de uma empresa terceirizada, a polícia ela tem a obrigatoriedade de a gente fazer uma reciclagem. Então, a cada 2 anos, esse vigilante ele passa por um sistema de reciclagem. Ele volta às atividades escolares, fazendo todas aquelas matérias, vigilância, volta a mexer com o seu armamento, recicla todas as matérias e trazendo o que tem mais de novo no mercado. Nós sabemos, né, as necessidades, a deficiência que a segurança pública tem na parte do quesito efetivo. Porque hoje a dimensão da nossa Baixada Santista, a demanda de serviço na área portuária, ela não consegue, a segurança pública, atender a todos. Então acaba tendo uma deficiência nisso. E isso acaba que o cliente ele é obrigado a contratar o serviço, que entra a segurança privada, que ela é o complemento da segurança pública. Ela entra para essa atividade, completar aonde a segurança pública não consegue atender toda a demanda. E com isso, nós conseguimos entrar na área portuária, fazer o serviço de escolta, né? Nós temos hoje o vigilante patrimonial. Ele cuida do interior do terminal. Que ele cuida principalmente do quê? Do patrimônio do cliente e das pessoas no seu interior. E o serviço de escolta armada, que é aquele translado de um container de um terminal para outro, dentro da área Baixada Santista, ou até mesmo viagem de longa distância. Ele sai de um estado e indo para outro. Esse serviço ele é um pouco mais dinâmico e exige do vigilante um treinamento melhorado, aprimorado. Por quê? Porque o bandido, ele sabe, por informações, nós não sabemos como, ele sabe qual o horário de saída, ele sabe qual é a mercadoria. Nós, como prática de segurança, nós não informamos nossos seguranças. Nós sabemos que temos um caminhão X para transportar do ponto A ao ponto B. A mercadoria, para nós, é indiferente. A gente pode estar transportando 100 mil ou até 1 milhão. Isso é uma informação sigilosa do cliente. A gente não pede nem para ele essa informação. Para que caso tenha esse vazamento, não seja da parte interna, seja sim externa do cliente. Então, esse serviço todo, ele é calculado, né? Os veículos são rastreados, os nossos seguranças, que é os vigilantes de escolta, eles têm a comunicação contínua com uma central de monitoramento que faz isso dentro da empresa, acompanhando toda a viagem no itinerário de ida e volta, retorno deles, de forma que eles tenham sempre um apoio, porque mesmo acontecendo um sinistro, o apoio ele não é imediato. Então a segurança dinâmica depende somente deles. A gente tem visto e acompanhado, principalmente nos portos do Brasil, a exigência, logicamente isso é muito bom porque nivela a qualidade. A exigência do importador e do exportador com relação a seguro de carga, tudo isso ele vai aumentando o frete, consequentemente acaba nessa competitividade excluindo determinados portos. Quando você tem um pacote onde você tem a mercadoria, o transporte, a segurança e esse monitoramento, essa empresa que faz não só a vigilância local, mas como vocês têm ainda um sistema de monitoramento, porque na cabeça de quem está nos assistindo agora, ele fala assim, poxa, mas um terminal de container é muito grande. Às vezes você tem terminais aí que beram aí 500 mil metros quadrados, você tem terminais de 30 mil, 40, 50 mil metros quadrados. Como se dá essa escala? Se tem um estudo técnico para um observatório ou para cada padrão que exige o cliente dentro daquilo que ele movimenta? Porque às vezes você trabalha com vários tipos de carga e o Porto de Santos é um porto diferenciado nesse segmento e nesse fator. Porque o Porto de Santos ele trabalha e manuseia com qualquer tipo de carga. É um porto praticamente multimodal, tipificação de carga são em vários momentos. Temos uma área retroportuária, temos uma zona primária, ainda tem a questão da escolta. Fora isso, você tem a vontade desse cliente de atender a demanda para que ele economize nesse quesito, principalmente no que tange a seguro, que quando você coloca um seguro ou dentro da tua carga, você acaba elevando esse frete. Essa consistência da Soldier em trabalhar e tendo essa facilidade, que hoje você tem aí até uma central de monitoramento disso, e pelo que a gente viu também,
não só na parte de empresas, mas na parte patrimonial, vocês conseguem monitorar toda a faixa litorânea, ou seja, de Ubatuba até Ilhabela, vocês vão de Ubatuba até... Nós vamos até Peruíbe, Praia Grande, pegando toda a Baixada Santista e regiões. Como é que esse setor, eles têm algum critério técnico com relação à metragem? Tem o critério também que vai, logicamente, custo homem-hora, com o monitoramento, sem o monitoramento, como é que é amealhado? E você falou na escola, dá para ter uma noção de quantos alunos passaram pela Escola Falcão? Vamos começar pela formação, lá pelo nosso aluno, que é o futuro vigilante. Hoje, nós temos, na parte diurna, praticamente 2 turmas. Né? A sala tem uma média de 40 alunos, você tem uma turma noturna, então você tem uma média de 120 alunos se formando a cada 1 mês e meio. Essa é uma rotatividade na formação. Nós temos também a reciclagem. A reciclagem, além dos funcionários das empresas que já são contratados, você sempre tem aquele nicho da sociedade que está voltando para a área da segurança. É aquele vigilante que fez o curso há 5 anos, sua reciclagem está vencida e ele quer voltar para o segmento. Né? E é uma atividade que custo-benefício dela é excelente. Né? Eu sempre pergunto quando inicio as aulas, né, se o pessoal acha que o salário do vigilante é bom. No início, alguns ainda ficam na dúvida. Mas hoje, o salário mínimo lá fora, para você ganhar ele, você tem que trabalhar 220 horas. O vigilante trabalhando, ele trabalha 15 dias, numa escala 12 por 36, que ele trabalha 11 horas por dia. Isso dá 165 horas. E ele ganha o dobro que um salário mínimo. Tudo bem, nós temos o perigo iminente, temos aquele perigo da atividade, enfim, sim. Mas a remuneração dele, comparando com todo o mercado, ele é superior. Aproveitando a tua resposta, dentro dessa escala, nós temos alguns padrões. Por exemplo, o patrimonial, o cidadão que trabalha armado com relação à escolta de containers, por exemplo, e aquele cidadão que você prepara para trabalhar no banco e no carro forte. Esse pode-se dizer que é o top de quem recebe mais, é quem trabalha com maior atividade de risco, hoje é o carro forte? Olha, as atividades, quem faz, a gente fala que é o cliente. Por que onde eu quero chegar? O vigilante, ele não tem hoje faixa etária. Né? Antigamente a gente olhava o segurança e falava assim, ele tem que ter aquele perfil filme Estados Unidos, Hollywood, Van Damme. Não. Né? Hoje o cliente, ele prefere de dia um segmento feminino, que ele consegue. Quando eu me formei, eu tinha na sala de aula 2 alunas. Hoje, você pega uma sala de aula, 50% é o segmento feminino e 50% é masculino. Então cresceram muito o mercado feminino. Por causa do quê? Tato, flexibilidade, a forma de abordar é diferenciada. Então hoje você chega numa área portuária, você vai ver que sua recepção é agente feminina e o homem está no backup, que é aquele apoio que tem aquele ar de segurança. Nós estávamos entrando na parte do cliente. Né? Infelizmente, né, 60% dos clientes, a mentalidade deles é qual? A segurança é o último item. Né? A gente só vai lembrar da segurança quando roubarem nossa casa. Depois que roubarem nossa casa, não precisa gastar dinheiro com a grade. Já foi a TV. Né? Então, a segurança, infelizmente, ela tem o seu custo. Porque é um custo que você vai arcar hoje, mas vai prevenir o dano que você vai ter talvez no futuro. Então, o custo dele é elevado. Né? Você tem um custo, você tem a manutenção do homem, você tem uniforme, você tem a logística de reciclagem, taxas da federal, armamento, você tem a Honda, que é o serviço que fica fazendo acompanhamento 24 horas daquele serviço, né? E fora todo o suporte que a empresa dá. Né? O nosso diferencial hoje, aqui na Baixada Santista, é o nosso pronto atendimento. E nós atendemos em cima do ocorrido. Né? Como a nossa matriz é aqui, todo o nosso suporte, toda a estrutura está localizada aqui, então a gente consegue ter um suporte imediato, quase online. Aconteceu, a gente já está em cima do fato, já está vendo o que aconteceu, apurando e solucionando. Meus amigos, é melhor prevenir do que remediar. Vamos a um breve intervalo e voltamos com a importância da tecnologia e principalmente nessa geração de satélites, como é que está a Soldier nesses próximos 50 anos.
Voltamos com mais um Conexão Porto, hoje com a presença do comandante Vaz, aqui da Soldier, da empresa de segurança, que monitora todos os serviços patrimoniais de vigilância e escolta dentro do maior porto da América Latina. Perguntávamos no último bloco o preparo, a tecnologia, a capacitação, geração de satélites e principalmente no mundo de TI, onde nós estamos todos praticamente globalizados, conectados. A Soldier também se preparou para esse processo num futuro tão próximo, e prevenir não é melhor que remediar? Perfeitamente. A parte da tecnologia ela tem que estar alinhada com a segurança. Hoje não tem como a gente falar de segurança se não falar de tecnologia. O mercado ele exige do profissional, do vigilante, além do treinamento técnico e operacional, que é aquilo que a gente espera de uma abordagem enérgica do vigilante, uma reação até pronta, ativa, ele espera também o quê? Aquela formação técnica dele. Ele saber mexer num computador, manusear um CFTV, que é o circuito fechado de televisão. Hoje nós temos câmeras que com movimento, com a presença de mais elementos dentro de uma única sala, ele já acusa, isso informando uma central de monitoramento. Hoje todo o serviço de escolta ele é rastreado, então nós temos o rastreamento desde o momento que a equipe pega a viatura na empresa, se desloca até o cliente e todo o acompanhamento do trajeto do cliente. Então a gente tem a posição e acompanhamento, a gente ouve até o áudio do carro, né? Então a gente tem todo o serviço de acompanhamento online dos agentes de segurança. Nós também temos a parte de treinamento que a gente conversou agora há pouco sobre o simulador, que é uma tendência. Hoje as academias de formação até da segurança pública utilizam dessa ferramenta, né? Que isso aí traz a realidade de uma forma virtual aos colaboradores e aquele treinamento junto com a tecnologia, né? Hoje a central de monitoramento ela acompanha todas as viagens, né, do cliente do ponto A ao ponto B e momentos online. Então hoje o cliente ele tem as condições de saber aonde está a sua mercadoria, qual é a equipe, qual é o carro, qual é o quilômetro, qual o tempo de viagem que ele já tem. Então hoje a tecnologia ela agrega muito à área da segurança. Nós temos que conseguir, hoje nós temos com a tecnologia um passo à frente do mercado, né? Hoje com a empresa que não se adaptar à tecnologia e estiver andando com um passo à frente, ela já ficou para trás. E aquela velha máxima de quem paga mal paga duas vezes, muita gente quer baratear o seu custo, qualquer forma, de qualquer preço, não analisando friamente aí, analisam friamente os números e não vê a qualidade, a garantia e o seguro. Qual é a diferença hoje de contratar uma empresa no segmento de vigilância patrimonial, toda ela credenciada, armada, monitorada? Logicamente esses homens têm seus seguros de vida, a carga muitas das vezes também, em caso de sinistro elas podem ser cobertas pelo seguro da empresa, e a gente vê aí muitas empresas, ou entre aspas, buscando aí o mais fácil, aquele policial aposentado, ou da Polícia Militar, ou da Polícia Civil, ou da Polícia Federal, que na faixa portuária a gente conhece como mão branca. Qual é a diferença disso, esse custo? O que é fazer uma segurança particular com uma empresa que tem toda a expertise e o know-how e todo esse acompanhamento, e o que isso pode gerar na ponta da linha justamente com o importador ou exportador ao ver que a própria empresa, esse custo reflete qual é a expansão disso com relação à contratação posteriormente. Você que está acostumado, quando acontece um sinistro, praticamente a credibilidade dessa empresa acaba sendo abalada por um custo desse monte. Perfeitamente. O primeiro foco, né, o barato sai caro, né? O que eles buscam não é a facilidade, na verdade é o menor valor. E isso, o reflexo vai ser lá na frente, né? Porque você trabalhando hoje, nem que seja um valor um pouco a mais, mas você vai ter toda uma garantia legal, atendendo a legislação pertinente sobre a segurança privada. Você vai estar protegendo esse homem que está fazendo a segurança do seu patrimônio, porque no caso de um sinistro,
eu pagando uma pessoa que não tem vínculo trabalhista, quais as garantias que eles vão ter depois do sinistro? Quem vai acobertar eles num hospital? Quem vai dar toda a assistência para uma família? Né? Então a gente tem que ver também o homem, porque é ele que está fazendo a segurança do teu patrimônio. E muitas empresas não estão vendo esse lado. Eles estão vendo o quê? Custo. Segurança para eles é somente custo e não um investimento para eles. Né? De repente uma ação trabalhista por causa desse sinistro vai sair muito mais caro do que anos e anos com uma empresa contratada dentro da legislação. Então hoje nós trabalhamos com um homem totalmente treinado, totalmente coberto, com seu seguro de vida, com seu plano de saúde em dia, com cobertura para ele e para sua família. E todo tipo de qualquer sinistro, a empresa ela tem a equipe jurídica, ela tem uma equipe de RH que vai dar assistência tanto jurídica junto ao cliente sobre o seu sinistro e a seguradora, quanto ao colaborador, que era o homem que estava durante o sinistro. Então isso tudo é o diferencial de uma empresa hoje. Né? Hoje as empresas contratam, elas querem a qualidade tanto da sua mercadoria chegar do ponto A ao ponto B, quanto do homem que presta. Né? Eles têm, hoje a área portuária, eles têm certificações, as ISOs, né? E isso eles cobram o treinamento, toda a parte de qualificação do funcionário, eles querem o contrato de trabalho, a ficha de funcionário, até a ficha do EPI, para ver se todo aquele material da segurança pessoal, a segurança individual deles estão em dia. Então se o material é de boa qualidade. Então hoje o suporte para o colaborador, ele tá, né, envolve todo esse valor que ele é cobrado. Não é somente pelo ter um homem aqui, carga horária e o cliente no outro lado. Né? Então a gente tem que ver esse reflexo. Então esse barato, ele sai caro. Ele é bom de imediato. A gente teve um homem, colocou um valor abaixo e totalmente sem vínculo trabalhista com nenhuma empresa. E se acontecer um sinistro? Quem vai acobertar? Qual vai ser a justificativa? Qual vai ser o amparo legal para sua mercadoria? Será que a seguradora vai cobrir? Então, hoje, né, vale a pena investir. Isso aí é... Pega aí N casos que envolvem a empresa, todas as empresas elas têm esse suporte. Eles fazem isso, treinam o funcionário para quê? Para poder também falar para o cliente, eu vou garantir que essa mercadoria chegue do ponto A ao B. Se não chegar, nós vamos estar presente também para poder ajudar juridicamente para ver o que aconteceu e poder sanar o problema. Hoje a gente pode dizer que nós temos mais de 300 operadores portuários dentro do Porto de Santos, temos aí um número significativo de terminais também dentro do Porto de Santos, Cubatão, Guarujá, e dentro desse polo industrial, não só na Lemoa, em Cubatão, em algumas empresas também do Guarujá, aqui na nossa região. Se tratando de porto, praticamente qual o número de terminais hoje que vocês atendem, não só na parte próxima aos berços de atracação, mas também os terminais retroportuários. Essa atividade é uma atividade já comum para a Sodier, né? Ela é bem comum porque nosso grupo Soldier, ela tem os segmentos desde limpeza, portaria, segurança patrimonial, segurança de escolta. Então nós temos vigilante trabalhando dentro do gate, na parte operacional de um terminal. Nós temos o vigilante que trabalha na parte de escolta, que é o dinâmico, que é o externo, que faz o transporte do ponto A ao ponto B. E nós temos também o vigilante que trabalha na parte administrativa dos terminais, que é a parte de recepção, é a parte administrativa do cliente, né, a parte burocrática. Então nós temos hoje, dentro da área portuária, a Soldier em segmentos distintos, até de recepção bilíngue ao vigilante armado. A gente tem visto também o crescente, porque a nossa área, eminentemente, a grandeza da sua arrecadação nos cofres municipais se dá pelo porto. 75% do que se arrecada em Santos praticamente vem do Porto de Santos. Mas o turismo é uma grande vertente, tem crescido também bastante e a gente tem muitos eventos, desde aí do nosso glorioso Santos Futebol Clube, a gente sempre tem lá jogos do Santos e a gente é comum assistir, principalmente em quase todas as portarias do estádio a gente vê soldados e seguranças da Soldier. Alguns eventos também de shows, como no Mendes Convention Center, a gente já viu até em alguns outros eventos, em alguns clubes da cidade. Isso é comum, se aperfeiçoou
também nesse know-how de shows, que é uma outra atividade, shows, grandes jogos. Agora temos aí a questão das Olimpíadas. A Sodier está preparada para encarar um desafio desse? Está preparadíssima, né? Nós, como citou, a gente faz a parte de segurança nos estádios e eventos de grandes portes. Na portaria 3233 da Polícia Federal de 2012, ela já estabelece uma das extensões, que é o curso de grandes eventos, no qual qualifica o vigilante patrimonial para exercer esse tipo de atividade. Ela é dinâmica, ela exige mais do vigilante. Ela exige uma postura melhor, uma comunicação e tato aprimorado. Por quê? Porque ele vai lidar com o público com uma grande diversidade cultural. Então é classes sociais de todos os níveis, é públicos de todas as regiões. Ele vai tratar do bom dia senhor ao mais alto e baixo da sociedade, né? Então ele exige do colaborador que ele tenha esse treinamento. E hoje a Sodier, ele prepara todo esse time, né? Então quando nós vamos tanto para a Vila Belmiro quanto para outros eventos de grande porte, a equipe ela já é pré-selecionada. Então é o pessoal treinado, é o pessoal formado com vínculo com a empresa no curso de grandes eventos, de forma que a gente consiga atender o que o cliente espera, que é o que o seu show ou o seu evento transcorra da melhor forma. Nós dissemos que o segurança bom é aquele que é invisível aos olhares do cliente e presente na segurança. É aquele que a gente está sempre ali atuando. O patrimonial, né? Hoje a gente imagina assim, nossa, o vigilante ele vai cuidar só de instalação física. Não, hoje o mercado ele exige muito mais de um vigilante, né? Nessa parte de grandes eventos, a abordagem, é o olhar diferenciado, né? Porque a gente vai ter uma multidão dentro de um estádio, a gente vai ter uma multidão dentro de um evento. Então esse olhar tem que ser dinâmico, esse olhar da vigilância dele tem que ser bem aguçado de forma que ele consiga identificar antes de qualquer tipo de ocorrência. Como eu faço hoje para contratar um serviço de segurança, seja ele patrimonial, seja ele de escolta de containers, seja ele na área portuária ou até, como eu disse aqui anteriormente, um cliente VIP, um guarda-costa. Qual é o número? Com quem eu entro em contato aqui na Sodier? Aqui na matriz, aqui em Santos, ligue no 3202-3340 e vai ser encaminhado para o setor comercial, né? São pessoas qualificadas, eles vão fazer uma visita técnica. Essa visita técnica inicial é com o representante comercial para saber a necessidade do cliente. Com essas informações, ele vai ter a opção de colocar uma visita técnica operacional, na qual nós iremos, o operacional, eu, minha pessoa, vou lá pessoalmente, a gente faz um levantamento toda da segurança do perímetro. Porque às vezes o cliente ele tem aquela mentalidade, poxa, eu preciso de 2 seguranças, só que na verdade ele precisa de 3, ou talvez de 2, só precisa de 1, e um bom sistema de circuito TV, de câmeras bem colocadas. Então a gente dá todo esse suporte, porque o que a gente quer vender para ele não é preço, a gente quer vender a segurança dele. Então o setor comercial ele vai lá e levanta tudo isso, né? Então ele fala a sua necessidade, a gente faz a visita no local e também dá o assessoramento para o cliente, passando as necessidades reais, o que ele precisa de verdade dentro da área da segurança. Meus amigos, tivemos uma aula de segurança, principalmente aqui, nesta que tem 20 anos, prestando bons serviços na Baixada Santista, no maior porto da América Latina, Sodier. E eu agradeço, comandante Vaz, pela entrevista e, logicamente, aos nossos empresários, a você que assiste o nosso programa toda semana, segurança não é custo, segurança é investimento. Até a próxima semana e uma boa noite.